Hoje nós vamos misturar casos criminais com K-pop para falar sobre a misteriosa morte do cantor Kim Sung-jae, que faleceu logo após o lançamento de sua primeira música solo, chamada As I Told You, com 28 marcas no braço que ninguém sabe até hoje o que aconteceu e esse caso nunca foi solucionado. Oi gatinhos e gatinhas, meu nome é Isabela, você está assistindo ao canal True Crime e agora vamos pro caso de hoje. Kim Sung-jae foi um cantor, rapper, dançarino e modelo sul-coreano bem famoso e influente na Coreia do Sul e se tornou um dos maiores ícones de moda, muito conhecido entre os jovens coreanos, que de certa forma replicava o comportamento do idol, que é muito comum em fãs de K-pop. Naquela época ficava ali pela Coreia mesmo, não tinha ainda esse estouro mundial. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1972 em Seul, capital sul-coreana. Era filho de Kim Soo-hyun, um empresário bem-sucedido, e Yok Young-ge, uma professora. Ele também tinha um irmão mais novo chamado Kim Sung-wook, com quem tinha uma relação muito linda de amizade e parceria. O casamento do Soo e a Young era bom, eles eram felizes e parceiros, mas até um certo momento. Quando o Soo começou a alavancar a carreira dele, o casamento começou a esfriar um pouco devido às viagens que ele fazia, ele tinha que viajar muito. Eles ficaram mais um tempo juntos, principalmente por causa das crianças, só que chegou o momento que eles perceberam que eles tinham se distanciado tanto que parecia dois estranhos morando na mesma casa, eles nem se conheciam mais. E aí eles decidiram se separar. Após essa separação, o Soo adotou um comportamento que ninguém imaginava, que era muito diferente de quando eles estavam juntos. Ele simplesmente esqueceu que era pai. Exato. Então ele cortou completamente o contato com o Sung-jae e o Sung-hyuk e deixou que a Young simplesmente se virasse com todas as coisas da criação deles, incluindo dinheiro. Sim, ele não dava nenhum centavo para a mulher. Ele simplesmente esqueceu que tinha filhos e ele cortou completamente o contato com as crianças. Então ele não ligava e nem mandava cartas, ele simplesmente sumiu e virou uma figura muito ausente na vida dos meninos. Isso fez com que, obviamente, os meninos crescessem sem uma figura paterna. Na verdade, o Sung-jae até teve por uma boa parte da sua infância, já o Sung-wook, que era bem mais novo, não teve nenhuma figura paterna. E por isso, o Sung-jae se viu na responsabilidade de adotar essa postura. Então ele passou a cuidar do Sung-wook como se fosse filho dele. Já que eles viviam muito bem por causa do dinheiro do Soo, já que ele ganhava muito bem e agora ele não estava mandando mais nenhum centavo para a família, eles tiveram que mudar o padrão de vida e a mãe tentava se desdobrar para dar conta de deixar os filhos estudando e arcar com a alimentação deles e todas as outras coisas que eles precisavam. Só que com isso ela acabou se afundando em muitas dívidas. E vendo tudo isso acontecendo, o Sung-jae teve que começar a trabalhar muito cedo. Na adolescência, ele começou a fazer alguns bicos como modelo para algumas lojas de roupas locais que não eram muito famosas. Na escola, ele fez um amigo muito importante chamado Lee Hyun-doo e os dois dividiam um interesse mútuo pela cultura pop e hip hop. Então eles decidiram que eles iam aprender a dançar. E assim eles fizeram. Só que eles aprenderam de forma autodidata. Na época ainda não existia internet, então eles usavam fitas importadas para poder aprender as danças da cultura pop. Eles repetiam as músicas diversas vezes até memorizar todos os passos e depois eles ensaiavam no quintal de casa ou na frente de um espelho dentro de casa. Depois disso, os dois passaram a frequentar clubes de dança públicos, especialmente um que se chamava Moon Night Club em Itaewon, em Seul, onde acabaram tendo contato e conhecendo muitos dançarinos que depois se tornariam muito influentes na cultura do K-pop na Coreia. O Lee Hyun, ele tinha uma certa facilidade com a dança, então ele praticamente virou professor do Sung-jae, ensinando para ele tudo sobre ritmo e controle corporal e também ajudando a limpar as danças. No final de 1990, eles fizeram uma audição para um grupo de backdancers
que são os dançarinos que acompanham os artistas nos palcos, e eles passaram na audição, então assim começou de verdade a carreira artística de Sunjae. Eles tinham uma rotina muito exaustiva de trabalho, eram muitas horas de ensaio, e ainda depois que todo mundo era liberado, o Lee Hyun ficava ensinando o Sunjae em uma sala como ele poderia melhorar o seu controle corporal por várias horas. Então eles dormiam muito pouco e eles também recebiam muito pouco da empresa. Era uma quantia muito baixa para que ele ajudasse a sua mãe em casa e ainda bancasse os figurinos dos palcos, porque a empresa não fornecia figurinos para os dançarinos, eles tinham que arcar com o próprio bolso. Em 1992, o cantor para quem eles trabalhavam acabou sendo preso por envolvimento de drogas, assim, de repente, do nada. E aí a empresa congelou as atividades do grupo de dança e, consequentemente, eles ficaram sem emprego e sem renda. E eles estavam um pouco descontentes de ser apenas backdancers, então o Lee entrou com uma ideia de se tornarem uma dupla. O Sunjae no começo ficou meio receoso de não dar certo, mas depois ele acabou aceitando. Eles assinaram um contrato com uma gravadora chamada Dongson Media e adotaram um padrão revolucionário. Na época, todos os grupos e cantores tinham que seguir restritamente regras da empresa, então a empresa decidia basicamente tudo: figurino, letras de música, ritmo, coreografia e até mesmo corte de cabelo. Mas o Lee e o Sun não queriam isso de jeito nenhum, então eles exigiram que a empresa não interferisse no estilo deles, e assim foi feito. A dupla, agora com o nome de Dogs, trabalhava de forma completamente autoral, então eles que escreviam as próprias letras, faziam as próprias coreografias, decidiam seus figurinos, seus cortes de cabelo e tudo mais, e eles revolucionaram a indústria do K-pop, porque na verdade foram eles que introduziram o estilo urbano nas músicas, que até hoje é muito presente no K-pop. O sucesso do Dogs foi imediato na estreia em abril de 1993, entregando a música chamada Turn Around and Look at Me. O álbum foi um dos maiores sucessos de venda da Coreia, e com o tempo a dupla dominou o topo de programas de música, como o famoso KBS. E também, como eu falei, popularizou o estilo urbano nas músicas. Devido ao sucesso, tudo que o Sunjae vestia rapidamente esgotava em todas as lojas, e assim ele foi conseguindo cada vez mais patrocínios e conseguiu tirar a sua família das dívidas. A dupla estava indo muito bem, tendo muito sucesso, mas eles perceberam que eles tinham focos profissionais diferentes. O Lee, ele queria ficar ali mais de background na produção dos videoclipes, enquanto o Lee tinha o perfil exato de um artista. Aí eles decidiram que talvez seria a hora de Kim tentar uma carreira solo. Então assim foi feito e eles se separaram em julho de 1995. Mas na verdade eles não deixaram de ser uma dupla. O Lee ficou como produtor do Sunjae, então eles continuaram trabalhando juntos. Sua primeira e infelizmente única música estreou no dia 19 de novembro de 1995, chamada As I Told You, e imediatamente estourou na Coreia. A música foi um sucesso imediato, ele estava vivendo o seu maior sonho e ganhando muito dinheiro, mas no dia 20 de novembro, só um dia depois da estreia de sua primeira música, o Kim Sunjae foi encontrado sem vida em seu quarto de hotel. A notícia logo se espalhou pela mídia e todo mundo ficou muito chocado. A Coreia inteira parou com essa notícia. No início, muitas pessoas acreditavam que ele teria sofrido uma parada cardíaca devido ao excesso de trabalho e estresse, mas depois a autópsia revelou que ele tinha 28 marcas de seringa no braço direito. E aí, depois disso, as pessoas começaram a suspeitar de uma overdose por uso de drogas. Só que no exame toxicológico saiu uma coisa bem estranha. Foram encontrados traços de uma substância de anestesia animal, o que levantou a suspeita de que teria sido um assassinato, e não uma overdose ou uma morte por causas naturais. Ainda mais porque o Sunjae era destro, então não seria natural que ele injetasse alguma coisa no braço direito, e sim no braço esquerdo. A família e alguns amigos também confirmaram de que não se tratava de um suicídio, porque ele não mostrava nenhum traço suicida e ele também nunca teve nenhuma tendência depressiva. E um dia antes ele tinha ligado para sua mãe falando como ele estava feliz com a estreia da música. E também na ligação ele afirmou que ele estava
estava vivendo a sua melhor fase da vida e que ele estava muito feliz. Então que ele não parecia nem um pouco de estar a um passo de tirar sua própria vida. E a mãe dele também apontou alguns fatos muito estranhos na cena, como por exemplo, o Sun-jae está vestido com uma camiseta, sendo que supostamente na hora de sua morte ele estava dormindo, e ela afirmou que ele nunca dormia de camiseta. Ele sempre dormia ou sem camiseta ou de regata, porque ele odiava o contato das mangas no seu braço. Ele achava muito desconfortável, então ele nunca dormia de camiseta. E também ela apontou o fato de que ele ainda estava muito arrumado, ele estava com o cabelo arrumado e também com maquiagem, e ele não dormiria depois de um show sem tomar banho e sem tirar a maquiagem. Até porque na Coreia a cultura dos cuidados com a pele é muito forte. Mas se foi mesmo um assassinato, quem faria isso? Para falarmos dos suspeitos do caso, a gente vai voltar para o dia 19 de novembro de 1995. Depois da apresentação, o Sun-jae voltou pro hotel junto com seu manager, seus dançarinos e sua namorada. E na verdade não era um quarto de hotel, parecia mais um apartamento. Tinha uma sala principal e em volta tinham vários quartos, onde ficavam seus dançarinos, o Kim Sun-jae e o seu manager. Eles celebraram o sucesso do debut do artista, então eles ficaram na sala conversando e bebendo algumas cervejas, até que os dançarinos foram dormir e o manager, depois de colocar as roupas dos dançarinos e do Kim na secadora, ele também foi dormir, deixando o Sun-jae e a namorada dele sozinhos na sala. A primeira e principal suspeita do crime foi a sua namorada, que foi apenas identificada como Kim na internet, então é assim que a gente vai chamar ela. A Kim não era nenhuma artista ou celebridade, na verdade ela era uma estudante de medicina, o que levantou ainda mais suspeita, porque afinal, se ela estudava medicina, ela obviamente estudava anatomia humana e remédios. Então que ela teria esse conhecimento muito aprofundado sobre a anatomia do corpo humano e também sobre substâncias para injetar. Além disso, ela também foi vista literalmente comprando anestésico animal em uma farmácia. E a Kim não parece uma pessoa muito normal, aliás. Algumas pessoas na internet falam que ela chegou a matar o seu próprio cachorro e pouquíssimo tempo depois ela pegou um outro cachorro igualzinho, exatamente igual. Então ela praticamente substituiu o cachorro que ela mesma havia matado por um outro cachorro igualzinho. E como namorada, então, ela era muito possessiva, obsessiva e ciumenta. Algumas testemunhas revelaram que ela chegava a ligar para o Sun-jae dezenas de vezes por dia, provavelmente para tentar controlá-lo. E quando ele ainda era membro do Dogs, ela chegou a surtar com fãs, gritando para que elas deixassem seu namorado em paz. E a Kim já fez muitas coisas bizarras com o Sun-jae anteriormente. Alguns relatos apontam que a Kim já chegou a amarrar o Sun-jae na cama para evitar que ele fosse até uma reunião de negócios para assinar um contrato musical. Além disso, ela possuía uma arma de gás comprimido e um dia, provavelmente por um surto de ciúmes, mais um deles, ela acertou um tiro dessa arma em Sun-jae e depois ela alegou que havia sido um acidente. Então ela já tinha um comportamento bem preocupante. O Sun-jae em algum momento percebeu que aquela relação era insustentável e tentou terminar com a mulher, assim como ele já havia tentado algumas outras vezes, e depois do término ele viajou para os Estados Unidos e acabou conhecendo outra pessoa lá. Não se sabe se ele realmente chegou a ficar com a pessoa ou ele apenas conversava com ela, mas isso chegou até os ouvidos da Kim de alguma forma ou por alguém, e ela ligava para o Sun-jae dezenas de vezes por dia até que ele retornasse à Coreia. E devido à insistência incessante da Kim, o Sun-jae acabou cedendo novamente e continuou a relação com ela. A Kim chegou a realmente ser presa. No início do primeiro julgamento, ela foi condenada à pena de morte e o advogado do Sun-jae montou uma teoria do que teria acontecido aquele dia. Ele disse que ela teria oferecido uma substância calmante para o Sun-jae para aliviar o estresse dele, ou seja, uma substância anti-estresse, e que o Sun-jae, por saber que a namorada era uma estudante de medicina, confiou nela e aceitou que ela injetasse a substância. Só que na verdade essa substância era anestesia animal. Depois da anestesia animal, ele caiu em um sono profundo e a Kim injetou algumas outras substâncias junto com a anestesia, incluindo uma substância para eutanásia animal,
que resultou na parada cardíaca, que depois ela teria ido até a lavanderia e ligado a secadora para que abafasse qualquer som vindo da sala. Essa última parte foi adicionada porque um dos dançarinos acabou acordando e viu a Kim indo até a lavanderia e religando a secadora, que já havia terminado o ciclo e já tinha secado as roupas que o manager colocou lá dentro. Então não teria muito sentido que ela tivesse ligado a secadora novamente. Mas não tem como provar que foi realmente isso que aconteceu, isso foi apenas a teoria do advogado. Só que durante o segundo e o terceiro julgamento, a Kim foi estranhamente absolvida do crime. Isso aconteceu por motivos de falta de prova, porque a testemunha, que na verdade era um funcionário da farmácia, que disse que tinha visto a Kim comprando a substância, do nada falou que ele nunca tinha visto a Kim entrando na farmácia, que ela não tinha comprado nada e que ele não havia dito aquilo em nenhum momento do primeiro julgamento. E essa é a hora que a gente vai falar da família da Kim. A Kim veio de uma família muito poderosa na Coreia. Eles eram donos de 10 farmácias diferentes e cada uma delas muito grande. A Kim também tinha contato muito próximo com algumas pessoas da política, então começou a surgir a teoria de que de alguma forma ela teria manipulado a justiça para conseguir a sua absolvição, incluindo pagar uma quantia muito grande de dinheiro para a testemunha, para que ela retirasse o que disse e ela fosse absolvida. A defesa da Kim tentou culpar um dos dançarinos que também estava presente naquela noite. Segundo a defesa, essa pessoa tinha ali alguns conflitos internos com o Sun-jae, não se sabe exatamente o que, e também era usuário de drogas. E logo depois da morte do cantor, no dia seguinte, ele teria viajado para os Estados Unidos, o que aumentou ainda mais as suspeitas. Como se ele estivesse fugindo ou algo do tipo, mas a justiça nunca fez nada com essa informação. Fazem 30 anos que isso aconteceu e está permanentemente encerrado como mistério não resolvido. O público continua indignado com esse caso até os dias de hoje, principalmente porque em 2019 fizeram um episódio sobre a vida e a morte de Sun-jae. Só que o episódio foi barrado por ninguém mais e ninguém menos que a nossa querida Kim. E ela também processou um médico analista. No fim, ela mudou de nome e fez cirurgias drásticas em seu rosto para ficar irreconhecível. Hoje em dia ela trabalha como dentista, se casou e está muito rica. Mas mesmo assim, muitas pessoas acreditam que ela foi sim a assassina do Kim Sun-jae e que ela mudou drasticamente o seu rosto e seguiu com a sua vida para que não corresse nenhum perigo desse caso voltar à tona. Até hoje o Sun-jae é lembrado e homenageado por diversos grupos de K-pop e inclusive o famoso grupo BTS chegou a homenageá-lo com um cover de sua música. O Lee ficou muito abalado com o que aconteceu e ele criou diversas músicas em homenagem ao melhor amigo ao longo dos anos. E um dia antes da morte do Sun-jae, o Lee teve um sonho muito estranho que envolvia os dois. Eu não sei se vocês acreditam nisso de sinais com os sonhos, mas eu vou contar o sonho que o Lee teve, que, gente, me arrepia muito. No sonho, eles terminam toda a programação que eles tinham que fazer e várias fãs vão até eles entregar flores. Só que elas entregam apenas para o Lee e nada para o Sun-jae. O Sun-jae fica ali apenas observando e sorrindo. Depois que as fãs vão embora, o Lee entrega algumas flores para o Sun-jae. Só que ele recusa e fala: tá tudo bem, eu vou ganhar milhares de flores amanhã. E um dia depois, o Lee recebe a triste notícia da morte de seu melhor amigo. Pode ser pura coincidência ou não, mas que foi muito estranho, foi. E esse foi o caso de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo e comenta pra mim o que você achou sobre isso, qual que é a sua opinião, você acha que a Kim realmente teve envolvimento nisso ou não, você acha que foi um assassinato ou não. Hoje nós fomos para a Coreia com esse triste caso do Kim Sun-jae, mas semana que vem nós vamos diretamente para a Dinamarca para entender a real história da série A Enfermeira da Netflix. Então já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Beijo, tchau!